Sejam então bem-vindos a mais uma edição do Sala Privada de hoje. Hoje vamos falar de um tema que está na ordem do dia. Falamos do controle da relação, mas o que é certo é que este tema abre aqui portas para outras questões que são realmente problemáticas na nossa sociedade. E eu, como já sabem, nunca estou sozinha na Sala Privada, estou sempre acompanhada à conversa com a Isabel. Olá, Isabel, boa noite. Olá, boa noite. A Isabela está um bocadinho rouca, mas é uma voz sexy. Vamos então lá ver como é que nos saímos aqui as duas. Vamos então falar nesta questão, Isabela, até porque nós, quando resolvemos trazer este tema aqui, fizemos-lo por achar que é algo que existe muito e cada vez mais. Sim, sem dúvida. Haver controle. É algo que me surge realmente muito em consulta, tanto em consulta individual como em consulta de casal. Daí eu achar pertinente trazê-lo para neste caso, os ouvintes que estão em casa, que se identificarem com esta situação, perceberem que não são casos raros, que são realmente situações que ocorrem com muita frequência. Então a ideia será realmente falarmos de porque é que surge esta necessidade de controlar o outro dentro da relação, de que formas é que este controle se manifesta e o que é que podem efetivamente fazer para solucionar esta situação. Pronto, eu peço-vos mesmo desculpa de estar neste estado de voz, não é? Mas realmente o tempo levou a isto, não é? O tempo que temos, estas oscilações. Exatamente. Assim, então, em relação ao porquê desta necessidade de controlar o outro na relação, habitualmente esta surge após experiências que são consideradas ameaçadoras, ou seja, a ameaça de perda de algo na relação, de exclusividade, de atenção do outro, ou a ameaça mesmo de perda do outro. Isto pode surgir devido a feridas de uma relação anterior, não é? Por ter perdido a outra pessoa, por se calhar não estar tão atenta a alguns sinais que poderiam ocorrer, e então depois a necessidade de numa nova relação estar em permanente controle para garantir que está tudo seguro, não é? Ou então feridas recentes da própria atual relação. Porque normalmente muitas pessoas partem, não havendo feridas, partem para uma relação com a ideia de que podem confiar, e muito bem, acho que esse deve ser o ponto de partida numa relação, mas quando essa confiança é abalada por alguma situação que ocorre, a pessoa passa a estar um bocado de pé atrás, não é? E desconfia e sente esta necessidade então de controlar para evitar que a situação volte a ocorrer, não é? Então é assim, eu até decidi dividir aqui um bocado os dois papéis na relação, ou seja, a pessoa que controla e a pessoa que é controlada. Peço desculpa, pronto. Então, pensando na pessoa que controla, habitualmente esta é uma pessoa que se sente insegura, que desconfia do companheiro ou das intenções de quem rodeia o companheiro. Surge com alguma frequência aquela frase de: eu até confio em ti, eu não confio é nos teus amigos, por exemplo, ou eu não confio é naquela tua colega de trabalho, por exemplo, ou de quais são as intenções daquela tua colega. E como é óbvio, também se aplica a homens, não é? Os homens às vezes não confiarem, até confiarem na esposa, mas não terem total confiança de quais são as intenções dos homens que a rodeiam e que convivem com ela. Esta pessoa que controla habitualmente vive angustiada e presa numa necessidade praticamente descontrolada de controlar. Ou seja, este controle é quase uma reação instintiva, não é? De autoproteção, de proteger o seu território, de se proteger a relação. Quando esta pessoa reflete, o controlador reflete racionalmente no seu comportamento, raramente o aprova e muitas vezes dá-se conta, pronto, ok, isto realmente não faz sentido nenhum, eu não deveria ter este tipo de atitudes, contudo não sabe como sair dele, não é? Não sabe como alterar este comportamento e como quebrar este ciclo quase vicioso de controle. É um comportamento que pode em muitos casos até estar associado a uma perturbação mental, entre elas, por exemplo, até a perturbação obsessiva-compulsiva. Não quero com isto dizer que frequentemente está associado, mas pode efetivamente estar. Eu até poderei explicar um pouco o que é que se trata quando é o caso de uma perturbação obsessiva-compulsiva. Existe então uma fase de obsessão, existe uma obsessão que pode ser o pensamento de que algo poderá estar a ocorrer, ou seja, que a outra pessoa poderá estar a fazer alguma coisa, ouvir a ocorrer alguma coisa. E depois existe a compulsão. O que é a compulsão? A compulsão é um comportamento de controle.
como por exemplo um questionamento que é feito quando está com a pessoa, não é? Os questionários, não é? Onde é que estiveste, com quem é que estiveste, o que é que foste fazer, o que é que, não é? Quem é que apareceu, por exemplo, ou até por mensagem ou por telefone. Pronto, esta é então a parte da compulsão, daí a perturbação obsessiva compulsiva, que pode ter imensas formas de imensa sintomatologia associada, mas neste caso, nestas relações, quando se trata de uma perturbação obsessiva compulsiva, há uma obsessão que é um pensamento e há uma compulsão que é um comportamento de controle. Então é assim, só realmente quando ocorre, neste caso, sendo uma perturbação obsessiva compulsiva, só quando ocorre a compulsão, o comportamento, é que a pessoa fica realmente tranquila. Ou seja, se ela não verificar o que é que aconteceu, não é? E a situação, vai ficar sempre com receio de que algo tenha ocorrido. Portanto, existe mesmo uma necessidade para se tranquilizar de questionar. E isto, nós estamos a falar, quando falamos do controle da relação, convém dizer que já começa muito cedo. Pois, exatamente. Eu até acho que é essencialmente nesses pontos que eu quero pegar hoje, porque o controle pode levar depois a casos muito extremos, até casos de muita violência nas relações, física e psicológica. Mas hoje pretendia realmente até pegar na importância, pegar nesta fase inicial das relações, na importância das pessoas se darem conta de se poderão ou não estar a controlar ou ser vítimas de algum controle na relação, como forma de poderem procurar também ajuda e, não é? E solucionarem a situação. Eu acho que isto, e no fundo prevenirem uma situação mais grave da qual se torna mais difícil sair. Exatamente. E convém que nestas fases, e acho que cada vez mais, e as escolas até ultimamente estão a fazer algum trabalho, não vou dizer que seja o ideal ou que não se poderia, que se deveria aliás fazer sempre mais, mas estão a fazer algum trabalho nesta questão, que é desenvolvendo aquelas palestras da violência no namoro, para que as pessoas e os mais novos se apercebam e que entendam que esta questão de controlar não quer dizer amar, não é? Exatamente. Isto é mais um sentimento de posse do que outra coisa qualquer, não é? O facto de deixa ver o teu telemóvel, claro. Para quem é que estás a falar e estar ali a tentar ver. E estes são os primeiros sinais, são os primeiros sinais desse controle que pode efetivamente levar a algo muito mais grave. E hoje em dia, e acho que podemos, entretanto, também aqui colocar neste tema. Eu não sei se tu tinhas até a ideia de falarmos nisto num outro programa qualquer sobre a violência doméstica, mas se calhar aproveitamos este tema até para podermos falar mais uma vez sobre isso, porque eu acho que nunca é demais lembrar, e até porque é um assunto que me preocupa imenso, o número de mortes, infelizmente por violência doméstica, e infelizmente mais mulheres que homens. Obviamente os homens também sofrem com esta questão, e nunca é demais lembrar que esta questão é para os dois lados, não é? Não é só para as mulheres, mas o que é certo é que temos vindo a assistir a números assustadores de violência doméstica que resultam em mortes, o que é muito grave. E depois não só a morte do cônjuge, como também dos filhos. Relacionados com esta questão da violência. E se calhar, se tivermos a consciência de termos e darmos conta destes sinais, podemos prevenir essas situações, sem dúvida. Porque esta questão do controle pode parecer no início uma coisa muito simples, e a gente até entende aquilo como se um giro, não é? Dizer, quer saber. Gosta mesmo de mim, que ele quer saber onde é que eu estive, que horas é que cheguei a casa e não sei o quê, não é? Claro. E isso vai sendo aquele passo que se vai dando para o abismo. E acho que não quero mais lembrar que realmente temos que ter sempre muita atenção nesta questão. E outro dia estavas precisamente a falar-me disso, que já gente muito nova que vive situações de muita situação violência na relação. É verdade. E tenho inclusive já acompanhado um outro caso de pacientes que me surgem a nível individual, não para terapia de casal, precisamente com essas situações de violência na relação. Sim. No fundo, esta pessoa que controla, lá está, pode chegar a um ponto em que sente que precisa da força física, da violência física ou de uma violência psicológica, para mostrar ao outro que está em controle da situação, que comanda, não é? E que no fundo o outro tem o dever quase de obedecer e de se comportar exatamente como ele pretende,
para seu próprio benefício, para a sua proteção, não é? Ou seja, se não quer sofrer insultos, se não quer sofrer uma agressão física, então não deve, por exemplo, sair a tal sítio ou vestir-se de tal maneira, não é? Exatamente. O controle pode chegar a este ponto. tipo de comportamentos bastante mais graves e que são muito limitadores para a pessoa que é controlada e extremamente assustadores, não é? Exatamente, e isso convém sempre frisarmos esta questão que não é normal este tipo de, não é. de Este comportamento, tipo de não é normal. E estávamos a falar no início, e não quero mais lembrar também, sempre quais são os sinais de alerta, não é? Quando estamos perante uma situação destas, não é? A questão do telemóvel e não só, das perguntas constantes e a toda a hora que as pessoas no início podem achar inocentes, mas que depois podem se tornar numa situação muito grave, sem dúvida. Pronto, muitas vezes o que esta pessoa que controla quer, numa fase inicial em que ainda tem a situação sob algum controle, é acima de tudo saber que é amada, que é desejada, que não está em risco de perder o seu lugar, não é? Que não vai perder a pessoa que ama, que não existe nenhum tipo de ameaça. A questão é que estas coisas, para se perder o controle numa situação destas, pode ser efetivamente bastante rápido, não é? Pode ser uma evolução mais lenta, mas também pode ser uma evolução rápida e a pessoa perde completamente o controle e passa para comportamentos que são muito abusivos e muito agressivos, sem dúvida. Dizes então, pelas tuas palavras, que a questão do controle pode começar realmente, neste caso, a pessoa que controla, a pessoa que controla acha que o que está a fazer é o bem, não é bem, porque quer é uma necessidade sua, é quase uma necessidade, é um instinto, saber que o meu lugar é aquele, eu vou estar aqui, eu vou ser o teu companheiro, eu vou te proteger, eu vou estar, não é? Não vai haver mais ninguém a beijar-te, ou não vai haver mais ninguém a tocar-te. Exatamente. Pronto. Tu és minha, é um sentido de posse. É mesmo isso, é mesmo isso. Que pode rapidamente descontrolar. Exatamente, pode muito facilmente descontrolar, pode não passar muito disso, ou pode realmente tomar umas proporções muito perigosas para a pessoa que é controlada. E extremamente, não deixa de ser uma situação angustiante para a pessoa que controla, não é? Como eu já tinha referido, normalmente isto não é uma coisa muito racionalizada, isto é uma necessidade, ou seja, é uma coisa quase instintiva, é um comportamento instintivo. Embora a pessoa reflita, ok, vou ter que fazer assim para garantir que não há ameaças e que está tudo seguro e que tenho a minha mulher ou o meu marido sob controle, por exemplo, mas é uma coisa da qual a pessoa não se sente, não vê outra forma de gerir esta ameaça, não é? Não tem outra forma de gerir. Tal é o receio de perder a relação, perder este vínculo. Sim. Agora, pensando na pessoa que é controlada, pronto, esta pessoa sente-se realmente controlada, sente que não tem liberdade para fazer o que deseja, sente que não é digno de confiança. Muitas vezes até se questiona, mas porquê que não confia em mim? Porque em alguns casos não deu razões para não confiar e não percebe o porquê de não ser digna de confiança, não é? Sentindo que tem um comportamento completamente adequado e respeituoso, não é? Vive angustiada com o receio das suas vontades, por exemplo, de sair, de socializar, de ir a algum lado, fazer o que quer que seja, ou vestir-se de determinada forma, que gerem desconforto no outro ou que gerem algum conflito. Porque também não é essa a intenção, não é? Normalmente as pessoas pensam, ora bem, eu até gostava de estar com os meus amigos, mas se eu lhe disser, ele não vai isto vai dar uma discussão e ele vai ficar extremamente inseguro e eu gosto mesmo dele e não quero que isto aconteça, portanto, pronto, vou-me anular, não é? A pessoa sente quase uma necessidade de se anular para não gerar conflito, não é? Questiona-me esta pessoa, a pessoa que é controlada, com o evoluir desta situação, vai questionando a possibilidade de continuar nesta relação e confronta muitas vezes a necessidade de haver uma mudança para sentir que há espaço para a sua individualidade, não é? Normalmente quando confronta esta necessidade, a outra pessoa diz, não é nada disso, estás a exagerar, não é? Surgem muitas vezes este tipo de frases. Mas é uma situação extremamente desconfortável para quem está a ser vítima de controle. A pessoa que é controlada, caso tenha feito algo de errado realmente que possa ter levado a uma situação de desconfiança, pode sentir-se culpada e exigir quase ao outro, ou me perdoas e nunca mais falamos do assunto, não é? Ou então mais vale cada um ir para o seu lado, não é? Cada um ir no seu caminho. E muitas vezes a pessoa que controla diz, pronto, ok, eu perdoo-te, não volto a tocar no assunto, mas a desconfiança fica lá, portanto até pode não conseguir realmente gerir a situação. Pronto, é muito difícil, porque eu acompanho casais em que inclusive houve situações de infidelidade e ficam numa situação muito frágil,
Porque a pessoa que foi vítima da traição, não é? Vai ter muita dificuldade em confiar, e por muito que não queira perder o companheiro, vai estar sempre com aquele receio, não é? Vai estar sempre atento aos mínimos sinais de se a pessoa estará novamente no deslize. Exatamente, vai estar no controle, numa necessidade de controlar. Para garantir que a escolha de ficar com a pessoa que atraiu foi adequada, não é? Então deixa-me garantir que não volta a surgir uma situação destas e que eu não volto a passar pelo mesmo sofrimento. Portanto, estas situações, porque nós estamos aqui a colocar uma conotação muito negativa na pessoa que controla, mas é importante percebermos o que é que está por trás desta necessidade de controle, não é? Sim. O que é que levou a que esta situação descontrolada surgisse, não é? Sim, não estamos a querer dizer que nestas situações, nesta questão do controle, que a pessoa que controla vá desencadear um comportamento violento. Não, pode não acontecer e ser uma pessoa que vai sofrer imenso por causa disso, não é? Porque controla e fica com aquela angústia de ter que estar sempre a controlar, precisamente por esta questão que falaste da infidelidade, não é? Deixando de estar sempre à espera de se fizeste uma vez, vais fazer mais. Claro. Portanto, deixa ver como é que hoje estás assim, o que é que fizeste, pegaste no telefone umas quantas vezes, vais falar com quem? Exatamente. Pronto, que também é um sofrimento. Sem dúvida, sem dúvida. Ter que estar constantemente a manter esta atenção a tudo o que o outro faz é extremamente desgastante também, não é? É extremamente desgastante. Às vezes esta questão da infidelidade até pode vir de uma relação anterior, não é? Pode não ser daquela relação, mas o receio de voltar a passar pela mesma situação de sofrimento. Exatamente. É algo muito, muito complicado e muito angustiante para a pessoa que controla. Ou seja, no fundo o que eu estava a querer dizer é que quem controla não é necessariamente uma pessoa maquiavélica e má, não é? Pode haver outra intenção neste controle, por uma necessidade que essa pessoa tem, não é? De manter a segurança na relação. É óbvio que existem pessoas realmente más e maquiavélicas que o fazem com intenção de torturar, de tratar mal a outra pessoa. Isso também há. E até há outras situações que poderei até abordar noutro programa mais para a frente, que são situações de manipulação ou seja, de dominância e de submissão, que são quase jogos psicológicos que algumas pessoas, nas quais as pessoas entram, mas já entram predispostas a isso, não é? Isto existe muito, e não são apenas jogos de caráter sexual, são dinâmicas que existem entre casais, às vezes até extraconjugais. Já me surgiu até um caso de um casal em que, neste caso, o marido descobriu que a mulher tinha uma espécie de relação extraconjugal, que não era bem uma relação, nunca tinha havido contacto físico, mas a mulher era submissa a um homem com quem trocava mensagens e fazia o que ele queria, mas nunca tinham estado sequer juntos presencialmente. Ou seja, havia uma espécie de relação extraconjugal, que era uma relação de dominância e submissão. Mas pronto, eu acho que isto é um programa que poderá ser falado noutra... Sem dúvida. Porque normalmente isto é uma situação para a qual as pessoas estão predispostas, não é? Estão interessadas neste jogo. É diferente, é uma situação diferente da que trago hoje. Sim. Vamos só fazer aqui uma curta pausa para ouvirmos um bocadinho de música, para relaxar um bocadinho aqui na nossa sala privada e voltarmos já a seguir à conversa. Regressamos então à conversa. Hoje falamos do controle na relação. Se só agora se juntou a nós, é este o tema que estamos a falar hoje. Esta questão obsessiva e este sentimento de posse que às vezes se desenvolve em algumas relações e que podem, em alguns casos, levar a questões mais extremas e graves, casos de violência, ou também as questões de pessoas que realmente sofrem imenso por tentarem ser controladoras, mas para o bem da relação. E isso acaba por também prejudicar, porque sofrem imenso com isso, com essa necessidade de ter as coisas controladas. Isabel, vamos neste tema dar continuidade, exatamente. Sim, é assim, pronto, realmente numa fase inicial este controle pode se manifestar de uma forma bastante sutil e até mesmo inocente, diria, porque a pessoa que controla poderá até nem se estar a perceber de que o está a fazer. E realmente nos tempos atuais são inúmeras as formas que existem para se poder controlar o outro, e as mais frequentes neste momento são realmente, e são praticamente transversais a vários grupos etários, são os telemóveis, não é? Seja por chamada ou por SMS, e são as redes sociais.
nas quais as pessoas vão estando constantemente a ver o que é que o outro andou a fazer, com quem é que estava, não é? Em que local. Se viu a foto, se não viu, Exatamente. será que pôs like, não pôs, porquê? O que é que quer dizer isto? Senão não está bem, está alguma coisa aqui que não está bem, não é? Claro, Isto claro. é muito... Ou ver onde é que, por exemplo, vamos imaginar que até permite que o outro vá sair, vamos imaginar num casal de namorados, o jovem até permite que a namorada vá com os seus amigos da faculdade sair, tudo bem. E ela diz que esteve com 2 ou 3 amigas, mas entretanto ele até vê uma fotografia onde até estava também um outro rapaz que ele não conhecia, porque depois as fotografias aparecem todas nas redes sociais. E logo vêm as questões de quem é aquela pessoa, mas falaste com ele, quanto tempo é que falaste, sobre o que é que falaste, E porque é que ele estava, porque é que ele estava, porque é que ele apareceu, quem é que convidou, exatamente. não é? Meteu-se à conversa convosco, porquê, qual era o interesse dele, e tu deste trela, e, não é? Daqui vem 1 milhão de perguntas possíveis que mostram esta insegurança, não é? E que mostram este controlo, às vezes ainda inocente, numa fase inicial. Pronto, no fundo existe nos casais jovens principalmente uma necessidade de estar quase em permanente controle, não é? Quase como saber o que é que está, onde é que está, com quem é que está, o que é que está a fazer, e saber que esta pessoa ainda se lembra dele mesmo quando não está com ele, não é? Mas é muito desgastante para as relações. Portanto, os telemóveis vieram realmente revolucionar a forma como nós vivemos no dia-a-dia e como nos relacionamos, não é? Já estão cá há cerca de 20, 25 anos e facilitam muito as nossas vidas, não há dúvida. Contudo, há sempre o reverso da medalha, não é? Exatamente. E, no fundo, dão-nos e tiram-nos de liberdade também, porque tiram-nos muita privacidade se nós o permitirmos. Se por um lado há casais que lidam muito bem com esta forma com uma ocasional ou mais frequente troca de chamadas ou mensagens, até porque muitas vezes é recíproco, não é? E gostam, nada contra isso, desde que as pessoas realmente lidem bem com a situação e não se sintam que estão a ser alvo de controle. Também há os casais que não lidam bem, ou porque têm, por exemplo, profissões muito diferentes, em que um está permanentemente com o telemóvel e pode perfeitamente mandar essas mensagens, mas o outro não pode estar constantemente a responder, ou pessoas que simplesmente gostam de estar no seu canto e não querem estar constantemente conectadas, não é? E surgem às vezes conflitos nestas situações. As pessoas podem sentir que está a haver aqui, que o outro está a ser muito abusivo, muito obsessivo, e fazer uma leitura de que esta pessoa que está a controlar está realmente a manipulá-lo ou não confia nele. O que pode não ser efetivamente isso, mas pode, sim, não é? Mas podem ser estes os primeiros sinais. As relações antigamente, quer dizer, não tinha nada a ver, não é? Eram as cartas, exatamente. As pessoas viam-se de manhã, despediam-se de manhã, iam para o trabalho e voltavam a ver-se à noite. Exatamente. E não havia problema nenhum absolutamente nisto, não é? Também não havia muita forma de controlar, não é? Em muitos casos, mas também não sentiam tanto essa necessidade, não é? Acho que como não havia a forma, também não sentiam necessidade de, não é? Não tinham como. Certamente existiriam também algumas inseguranças nestes casais, mas eu acho que ao mesmo tempo as pessoas, não sei, estariam se calhar mais tranquilas, com menos medo das ameaças, provavelmente. Pronto, os telemóveis vieram efetivamente para ficar e agora praticamente é-nos exigido estar sempre contactáveis, não é? E há pessoas que até falam que é quase um prolongamento do nosso corpo. Há já pessoas a fazerem estudos e a dizerem que para os adolescentes o telemóvel é um prolongamento do corpo, é quase como mais uma mão. Como há aqueles anúncios que os bebés nascem já vêm com telemóvel, não é? Exatamente. Tirar as selfies, é um bocadinho isso. Claro, não é? sim. Assim, obviamente, e é um bocadinho aquilo que tu dizes, ao bom e ao mau, não é? Sempre os prós e os contras. Claro. Sem dúvida alguma que é uma ferramenta que faz muito e que faz muita falta mesmo em termos de trabalho, mas não deixa de ser algo que te cria uma dependência muito grande, e eu contra mim falo, porque se um dia me esqueço do telefone em casa, é uma parte de mim que ficou em casa. Porquê? Porque tens tudo ali. Claro. Não é? Tu vês mails, tu estás a conversar com as pessoas, até porque se tiveres alguma situação, pelo lugar de responsabilidade que tens de estares contactável, pelo facto de seres mãe, estás contactável, mulher igual, não é? Claro, e a gente deixando o telemóvel fica nu. É verdade. Então, e agora, não é? Não, eu acredito que há muitas pessoas que não voltariam atrás, até se calhar quase pelo cartão de cidadão que deixaram em casa, ou até pelo cartão bancário, mas que pelo telemóvel, se esquecessem, certamente até voltariam atrás para ir buscar a casa, não é? Exatamente. Mas depois há aquela questão que é realmente o reverso da medalha desta que ao fim e ao cabo é uma adição que a gente tem ao telemóvel, de estarmos sempre
Deixa eu ver, não ligou. Não, e agora a quantidade de aplicativos que temos, que inclusive é, por exemplo, o MBWay, que até nos permite pagar as contas, portanto nem precisamos levar a carteira, é praticamente só o telemóvel, não é preciso mais nada. Exatamente. Mas depois há outra questão realmente de controlar e de estar sempre a ver, e depois o facto de teres acesso às redes sociais no telemóvel também, de estares a ver, e depois a tristeza que dá de às vezes estás a ver famílias a jantar e todas estão no telemóvel. É horroroso, isso é horrível. E eu isso acho muito... Mas isso infelizmente acontece em algumas casas. Acho triste. Às vezes quando isso acontece até inocentemente, de estarmos a jantar, e eu tenho o hábito de quando vou e pôs assim o telefone ao lado, mas e se ele faz uma luzinha eu pego. O meu filho responde-me: não há telemóveis à mesa, falta de respeito. E eu, tens razão, desculpa, e depois o telemóvel. Mas às vezes cai-se nessa situação de estar toda a gente. Pelo hábito do dia a dia, não é? Vemos uma luz, vamos ver o que é, não é? Claro. Exatamente. É verdade. É assim, eu acredito que dos nossos ouvintes, praticamente todos se conseguem identificar com algumas das frases que vou dizer a seguir. Provavelmente já as disseram e quase de certeza também já as terão ouvido, frases como: liguei-te, porque é que não atendeste? Ou porque é que não me retribuíste a chamada? Porque é que não me respondeste à mensagem? Ou porque é que demoraste tanto a responder? Porque é que te fiz uma pergunta elaborada e tu só me disseste um sim ou um não? O que é que se passava? Exatamente, sim, o que é que quer dizer? Estás frio? Por exemplo, passa-se alguma coisa, amoaste? Sim, porque as mensagens dão uma liberdade para mal-entendidos impressionante, não é? Exatamente. As pessoas comunicando por SMS nunca sabem qual é o tom de voz que a pessoa estaria a utilizar a dizer determinada frase. Que é um bocadinho isso que eu às vezes digo, às vezes respondo só sim, depois a outra pessoa responde sim, ponto de interrogação, o que é que se passa? Sim, normalmente, não é? Claro. Assim, quando não estamos frente a frente é impossível perceberes o que é que a pessoa está a querer dizer, não é? Claro. Ou a forma que o está a dizer. Não sabe como é que foi dito esse sim. Não está como é que foi dito. Até se pode utilizar maiúsculas, mas mesmo assim não. Exatamente. Não utilizando maiúsculas fica sempre a dúvida, não é? É um bocado isso. Pronto, realmente é assim, estas frases são normais, não vou dizer que estas frases são prejudiciais numa relação. Agora depende com que frequência surgem, depende de como são interpretadas, não é? Depende de muitas questões. Eu acho que até seria interessante, se calhar, eu trazer aqui ao programa uma passagem da minha vida pessoal, também para vos deixar a pensar antes de ouvirem outra musiquinha. E certamente se vão identificar alguns de vocês com esta situação, alguns de vocês que sejam da minha geração ou mais velhos que eu. Eu recordo-me do meu primeiro namorado. O meu primeiro namoro foi um namoro de verão, um namoro tal como ele é, que começa no verão e acaba no verão, não é? Então, namores de verão enterram-se na areia. É isso mesmo. Exatamente. E realmente eu estava próxima dos meus 13 anos e conheci um rapaz nos meus últimos dias de praia com o meu grupo de amigas. Na altura éramos só raparigas e fomos abordadas por um grupo de rapazes e realmente comecei a namorar com um desses rapazes, mas um namoro extremamente platónico, não é? Os 13 anos agora são um bocadinho diferentes dos meus 13 anos. São, sem dúvida. E entretanto fui de férias com os meus pais e fui de férias 3 semanas para um local onde não tinha sequer telefone. Portanto a única forma de comunicarmos seria por cartas. E pronto, era enorme o meu entusiasmo de cada vez que recebia uma carta dele. E recebia uma carta dele, estamos a falar de 3 em 3 dias, não é? O que era muito, até eram bastantes cartas, não é? Se pensarmos bem, uma carta de 3 em 3 dias é bastante. E na verdade, pronto, havia dias em que eu não recebia nenhuma carta. E questiono agora realmente como é que eu me sentia nos dias em que não recebia carta. Sentia que ele não gostava de mim? Não, claro que não sentia nada disso. Surgiam dúvidas em relação a estes sentimentos? Não surgiam. Não havia dúvidas nenhumas. Eu lia e relia as cartas nesses dias em que não recebia nenhuma e o sentimento permanecia, portanto não era abalado por não estar em permanente contacto. Eu sabia que aquela pessoa estava lá e gostava de mim, não é? E como é óbvio, eu respondia às cartas também, não é? Mas havia dias sem receber e sentia-me segura, perfeitamente segura nesses dias. As relações mudaram muito. Completamente. Mudaram imenso, não é? Completamente. Até o telefone, não é? Era o telefone que tínhamos em casa. Quando tocava, é para ti. Estávamos horas, não é? Imenso tão tempo. Bom, tão é verdade. Bom. O tempo volta para trás, é verdade. Vamos aqui fazer mais uma pausa para música
A música que nós escolhemos aqui em conformidade com os nossos programas, que isto, eu e a Isabel temos isto muito bem trabalhado, não é? Sim. Fazemos questão que a seleção musical seja de acordo com o tema que trazemos. Por isso, vai mais uma musiquinha, voltamos já a seguir. De regresso então à nossa conversa, aqui na nossa sala privada. Hoje falamos do controle da relação, de controlar a relação, se é bom, se é mau, quais os sinais e principalmente devemos ou não pedir ajuda. Exatamente, pois é nesta parte realmente que devemos culminar o nosso programa. É fundamental que quando num casal um dos elementos sente que está a ser alvo de controle e sente que existe abertura do companheiro para se sentarem e falarem sobre o assunto, deverá fazê-lo, porque muitas vezes quem está a controlar poderá até não estar a ter percepção das suas ações ou do impacto ou interpretação que o outro está a fazer destas ações. Mas estas situações só devem ocorrer realmente quando sentimos que na relação existe abertura do outro porque este confronto de estás a controlar-me poderá ser muito, depende da forma como ele é feito, não é? Como é feito este confronto, poderá ser muito agressivo para o outro e poderá gerar um comportamento até mais agressivo. Portanto, acho importante que as pessoas primeiro percebam em que tipo de relação estão e se existe abertura para dizerem ao outro: olha, com estas atitudes eu sinto que tu me tens estado a controlar, ou sinto-me controlada, sinto que não me deixas fazer o que eu quero. É importante verbalizar quando há receptividade do outro para isso. Poderá ser importante que haja, apenas quando há esta comunicação, poderá ser realmente importante ambos expressarem e até o que está a ser controlado tentar perceber o porquê dele estar a fazer isto, tentar perceber porque que me faz essas questões, não é? Porque que quando eu saio me questionas isso, porque que se eu visto determinada roupa me dizes que não te sentes confortável que a vista, o que é que tens receio de perder, não é? O que é que achas que eu vou fazer, não é? Acho que é importante esta conversa existir em casais onde o diálogo é habitualmente bom. Quando não é, acho importante procurarem ajuda. Acho efetivamente que os casais devem procurar ajuda, ou a pessoa que é vítima de controle deve procurar ajuda em terapia de casal ou terapia individual. E como já referi noutros programas, podem realmente em Famalicão procurar o apoio da terapia de casal na clínica Marca da Mente. Pode também ser a pessoa que controla, ao dar-se conta dos seus comportamentos, procurar um acompanhamento psicológico, neste caso um acompanhamento individual, para tentar trabalhar então esta insegurança, esta dificuldade que tem em se relacionar e em se sentir seguro numa relação. Em alguns casos pode-se tratar realmente a pessoa que controla. Eu acho importante referir este pormenor. A pessoa que controla muitas vezes pode achar que este é o comportamento adequado. Sim. Porque pode ter sido este o comportamento que ele aprendeu em relações anteriores ou em relações alheias, e perceber, ok, é esta a forma que existe para eu manifestar ao outro o quanto eu gosto dele e o quanto me interesso. Portanto, vou continuar a mandar mensagens para o outro perceber que eu gosto dele. Exatamente. Não é? Portanto, pode ser algo completamente inocente e visto para o controlador como uma conduta aceitável e que faz todo sentido, que é reflexo de amor. Portanto, a pessoa que é controlada, se não se mostrar desconfortável com a situação, nunca o outro vai mudar o comportamento. Precisamente. A comunicação no casal é fundamental, não é? E isto é algo que eu venho a dizer desde o primeiro programa, porque ninguém é bruxo e nós às vezes pensamos... Okay, ele sabe o que é que eu estou a pensar. Ele sabe, ele já me conhece há tantos anos, sabe perfeitamente o que é que eu estou a pensar, o que é que eu estou a sentir. Porque é que eu estou assim, porque é que eu amoei, porque é que eu não estou a falar. Exatamente. Portanto, não tomem isto como garantido, falem abertamente sobre o que estão a sentir, sobre o que estão a pensar, porque muito facilmente poderão facilmente chegar a um consenso e conseguir fazer uma alteração no comportamento do outro, ou então poderão chegar a um consenso de que precisam de ajuda e poderão procurar esta ajuda. São realmente muitos os casais que recorrem à terapia e que relatam este tipo de situações, portanto não sintam que são os únicos, não é? E certamente eu acredito que muitos dos nossos ouvintes estão a pensar: eu conheço uma relação em que isto está a acontecer,
ou várias relações em que isto está a acontecer, não é? Ou até estarão a identificar-se como sendo na sua própria relação. E estes estados de controle na relação podem levar a situações de muita exaustão conjugal, muita exaustão no casal, muito mal-estar, patologias, psicopatologias diversas. Portanto, ou seja, perturbações psicológicas graves, e é importante procurarem ajuda para conseguirem sair destas situações. Lá está, como eu dizia, quem se identifica então como controlador ou vítima de controle, também acreditem que pode haver uma solução para esta situação e pode não passar pela ruptura da relação. Podem encontrar uma solução para esta situação procurando um acompanhamento também individualizado e até mesmo às vezes falando com amigos que possam dizer, olha, já passei por uma situação parecida e fiz assim, porque não experimentas desta forma, pode ser que também resulte. Poderão também aconselhar-se junto de pessoas com as quais têm um laço próximo. De qualquer das formas, quanto mais cedo intervirem numa situação destas, mais fácil será de surgir uma resposta adequada e que vai realmente minimizar os problemas causados. Caso pretendam, também podem, ainda não referimos hoje no programa, nosso e-mail, sim. O e-mail, o salaprivada@clinicamarcadamente.pt. Portanto, se tiverem aqui alguma questão que queiram colocar aqui à Isabel, por forma particular, obviamente, e ela irá dar-vos a resposta via e-mail e aproveitem também para sugerir, já agora, para sugerir temas para serem trazidos aqui à sala privada, neste contexto de conversa informal, de conversa sem tabus, e falando aqui de temas que são certamente muito, muito interessantes na intimidade do casal e não só, obviamente. Hoje é nesta questão do controle da relação e mais uma vez, e nunca é demais lembrar, a Isabel falou aqui nesta questão de procurar ajuda. É muito importante realmente termos essa consciência de que precisamos de ajuda nestas questões e no início destas situações, que procurem obviamente ajuda especializada para conversar, para perceber o tipo de comportamento, quem é controlado e quem controla, mas acima de tudo, quando acharem que esta situação já extrapolou só os limites do aceitável e que se em alguns momentos a violência começa a ser recorrente nestas situações, então sim, procure ajuda, defenda-se, apresente queixa, você e se alguém assistir a uma situação de género, porque acho que como cidadãos temos o dever de reportar estas situações, porque é um crime, e neste momento deixou de ser a frase do entre marido e mulher não metas a colher à chá, deixou de existir, não existe, e sabendo que existe questões de violência doméstica, devemos obviamente falar sobre isso e apresentar queixa, porque a pessoa pode às vezes não ter forma de pedir ajuda, o controle ser tão apertado que a pessoa não tem como pedir ajuda para sair de uma situação abusiva, e se nós olharmos para o lado ou olhar para o chão e fazermos conta que não vimos, podemos estar a contribuir para mais um número, para a estatística destes que infelizmente nos têm assustado imenso, pelo menos a mim como mulher, preocupa-me imenso porque tenho uma filha, e hoje de hoje para amanhã temos que pensar nisto, que também é certo que hoje em dia as coisas sabem-se mais, não é? Porque antigamente há mais acesso a um antigamente isto suporte acontecia também. na mesma também, mas não era falado, não vinha para a comunicação social, não era tão evidente. Hoje em dia é muito evidente, fala-se e os números realmente estão aí, e desde o início do ano mais de 100 mortes é uma coisa assustadora, assustadora para um país, para qualquer país, mas um país como o nosso, pequenino, à beira-mar plantado, como eu costumo dizer, estes números são realmente assustadores, e coisas tão simples que podem começar precisamente neste tema que trouxemos aqui hoje. Sem dúvida, claro que sim. Uma coisa tão simples como... É importante as pessoas estarem alerta destas situações. É importante. Pronto, como a Marta referiu, tem um e-mail, podem procurar, podem inclusive enviar-me um e-mail caso estejam numa situação destas, e eu também tentarei dar uma resposta o mais adequada possível, nem que seja encaminhando para outro tipo de serviços que sejam adequados à situação em concreto.
Queria realmente só reforçar aqui uma frase final, pronto, focando-me um bocado outra vez na questão do telemóvel, e porque o telemóvel também tem as redes sociais, ou seja, o telemóvel e as redes sociais, no fundo, podem nos aproximar, mas também nos podem afastar, e ser realmente este ponto de partida para situações muito graves de violência nas relações. Por isso, sem dúvida, Marta, que a questão da violência doméstica é algo que se fala muito, e as pessoas têm que estar alerta, não têm que ter receio de falar sobre isso, não têm que ter receio de procurar ajuda. Sem é dúvida. Fundamental que eu faça. Sem dúvida alguma. Se identificaram com aqui estas questões que falamos, enviem-nos um e-mail para realmente também a dar-nos o vosso feedback sobre os temas que nós trazemos aqui. Sim, acho que também gostávamos sim. imenso de ter a vossa opinião, que são temas que são pensados com muito carinho para trazermos aqui. Conversas que realmente fazemos questão que sejam tidas sem tabus. Gostamos de esclarecer o mais seriamente possível e o mais abertamente possível os temas que trazemos aqui. Se de alguma forma se identificou com algo que foi tratado aqui, podem enviar então um e-mail. Eu vou novamente dizer o e-mail: salaprivada@clinicamarcadamente.pt, que é este o e-mail que tem disponível para entrar em contacto connosco. O e-mail vai diretamente para a Isabel. Poderá colocar aqui alguma questão a focar, e até para fecharmos o nosso programa de hoje, estes pontos essenciais que falamos sobre este tema no controlo da relação. Há cada vez, esta situação existe cada vez mais cedo nas relações. Os jovens que acham que é desta forma que conseguem segurar a cara a metade, com este controle, pode começar com um telemóvel, pode começar com chamadas constantes, onde estás ou não estás, portanto, e depois desenvolver aí uma situação de posse mais complicada. O namoro não é isto, que fique bem claro. O namoro muitas vezes não até é isto. É isto que leva à ruptura da relação. Exatamente, o amor não Portanto, é isto. Fiquem com essa noção que meninas que estão em situações que às vezes a gente separar um bocadinho para ver, analisar. Eu às vezes estou a assistir, ou quando vou na rua e vejo assim um casalzinho de namorados, e às vezes consegue-se perceber que tipo de relação é que existe ali. E tenho pena que realmente os mais novos acham que o amor e o namoro é uma coisa destas, é aquela... É posse, não é? Esta pessoa é minha. Posse. Exatamente, isso é triste, mas ainda existe, portanto, procurem ajuda se for o caso, não deixem as coisas agravarem e tomarem proporções que depois não se conseguem controlar efetivamente. Portanto, ficamos hoje por aqui, no nosso Sala Privada. Para a semana vamos regressar, já sabe, temos encontro marcado nesta sala, comigo e com a Isabel, às 22 horas, todas as sextas-feiras. Isabel, obrigada. Muito obrigada, boa noite, até para a semana, obrigada.